boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa É Psicológico. Este que é o programa do Novo Canal que traz a debate temas relacionados com a saúde, interligados com o eixo social e comunitário. Em conformidade com o que temos vindo a fazer nas últimas semanas, hoje o segmento trará então e dará voz a mais uma autarca local, no sentido de expor aqueles que foram os apoios sociais e que são ainda os apoios sociais em vigor no município de Penafiel. Por isso, tenho um convidado muito especial à conversa comigo, o Dr. Antonino de Sousa, da Câmara Municipal de Penafiel, que aceitou este convite, ao qual lhe fico muito honrada. Dr. Antonino, esta fase que nós vivemos anteriormente, não é? Estes últimos meses que nós vivemos, foram sem dúvida um grande desafio para todas as organizações públicas, para a administração local e, portanto, enquanto responsável do Pelouro de Ação Social deste município, com certeza que tiveram que reforçar aqueles que foram os apoios sociais. Este programa hoje pretende então fazer consigo um pequenino balanço daquilo que foi o seu trabalho nesta área. Eu sei que é um trabalho até discreto, porque assim é exigido, não é? Digamos assim. De qualquer das formas, parece-me bastante importante, não é? A nossa região perceber quais foram as ferramentas usadas, o que é que o município colocou ao dispor dos seus munícipes e da população penafidelense. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto poder participar nesta edição do É Psicológico e eu quero agradecer pela oportunidade de podermos partilhar informação com os nossos concidadãos, porque é muito importante que a nossa comunidade vá acompanhando aquilo que nós, na Câmara Municipal, vamos fazendo. Nós temos tido sempre essa preocupação de prestar contas aos nossos concidadãos do nosso desempenho autárquico. Acho que é um dever de qualquer eleito prestar contas permanentemente aos seus concidadãos. Mas nesta altura essa importância é ainda maior, porque há de facto um ambiente diferente, um ambiente que é de uma grande tensão por esta circunstância que estamos a viver da pandemia, uma circunstância para a qual nenhum de nós, ninguém, nem em Penafiel, nem no país, nem no mundo, como temos de resto constatado, estava preparado para lidar com esta circunstância e por isso é ainda mais importante prestarmos contas aos nossos concidadãos. Nós temos procurado fazê-lo através dos diferentes meios que temos ao nosso dispor, as nossas plataformas na Câmara Municipal, na comunicação social local e por isso eu fico muito grato, muito reconhecido à Novo Canal, que tem de resto feito um trabalho muito importante e muito positivo nessa divulgação, nessa comunicação permanente com a comunidade daquilo que vai acontecendo e agora, em especial, a este programa, o É Psicológico, que é um programa que está especialmente direcionado para estas temáticas. E, de facto, nós tivemos essa preocupação desde o primeiro momento, desde o surgimento da pandemia, desta pandemia terrível que tem dado tanto constrangimento ao mundo, temos procurado ter em conta os vários patamares de resposta. Num primeiro momento, a nossa preocupação principal foi, naturalmente, a adoção de medidas que pudessem ajudar a combater a pandemia, a sua propagação, o seu contágio e depois o apoio às famílias que, por via da pandemia, estavam a ter mais problemas do ponto de vista económico, do ponto de vista da perda de rendimentos. Eu, se calhar, até aqui, se me permitisse interrompê-lo, congratulava-o até pelo facto de Penafiel ser uma cidade amiga das famílias, não é? Ou seja, já o era e na sequência disto que estava a dizer, ou seja, acabaram por reforçar também este apoio às famílias, em vários pontos de vista, não é? Naquilo que era a economia e mesmo noutros sentidos, mesmo do ponto de vista da saúde. Exatamente, também noutros domínios. Nós, como disse, ou como estava a dizer,
a primeira preocupação foi naturalmente acudir a essas que são as necessidades principais. Se há quebra de rendimentos das famílias, nós temos que ter em atenção que isso pode traduzir-se em problemas depois dentro desse agregado familiar, não haver a possibilidade de ter a comida na mesa, de pagar as contas que são essenciais e, portanto, a primeira preocupação foi efetivamente acudir às necessidades básicas das famílias, mas tivemos também a preocupação de criar outras respostas para as famílias, porque as fragilidades que resultam desta pandemia não são apenas as mais básicas. Há o facto das famílias terem que passar dias e dias seguidos confinadas dentro do mesmo espaço habitacional, criou naturalmente muitos constrangimentos e a senhora doutora, que é da área da psicologia, sabe isso muito melhor que nós. Nós fomos ouvindo os nossos técnicos, que nos ajudaram naturalmente a desenhar este plano e daí a preocupação em termos de respostas também nesse domínio. E como disse, nós somos um município que se orgulha muito de ter esse estatuto, de município amigo das famílias, há vários anos consecutivos. De resto, somos o único município aqui na região e no distrito que tem a palma de ouro por ter de facto um desempenho que é assinalável nesse domínio. Orgulhamos-nos disso, mas temos a noção de que isso nos traz uma responsabilidade muito grande e por isso também quisemos, nesta circunstância, neste momento tão diferente e tão especial, ter respostas de imediato para as famílias. E, de facto, o domínio do apoio psicológico foi um daqueles que nos preocupou muito, por sabermos que há novos desafios que se colocam nesta altura. Nós, sempre em articulação com a Autoridade de Saúde, com as psicólogas da Câmara Municipal, mas também com os técnicos dessa área que a Autoridade de Saúde disponibilizou, fomos sempre procurando responder às solicitações e às interpelações que nos foram colocando. E foram muitas. Sentiu de alguma forma que a própria estrutura, não é, daquilo que é a equipa da ação social, teve que adotar algumas ferramentas novas, teve que reforçar um bocadinho o trabalho que já vinha a fazer, mesmo a própria equipa sentiu-a unida. Muitas vezes as pessoas não têm aqui noção que os próprios municípios dispõem também e têm também a trabalhar psicólogos, não é? Porque os psicólogos trabalham em vários eixos, digamos assim, em várias áreas, mas ou seja, este trabalho destes técnicos já era fundamental, mas neste momento foi também fundamental e as equipas tiveram que eventualmente se reinventar um bocadinho. Foi muito importante e a verdade é que, tal como nos demais domínios, foi preciso encontrar respostas novas para um desafio que também ele é novo e é diferente e, de facto, os nossos técnicos foram absolutamente incansáveis, de uma dedicação extraordinária, não apenas os da área da psicologia, mas das demais áreas da resposta social e de saúde do nosso município, que chegaram a fazer horários das 8 da manhã às 8 da noite. Foram de uma dedicação imensa e, se tivermos em conta que estamos a falar de determinados períodos em que havia um receio tão grande, e legítimo de resto, porque nós temos sempre muito receio do desconhecido, um grande receio de sair de casa, de vir à rua, e esses nossos profissionais vieram, cumpriram e honraram de facto este estatuto de município amigo das famílias, porque procuraram sempre responder a todas essas solicitações. E claro, tiveram que se reinventar, como a doutora Marina disse, e muito bem, porque todo este desafio é novo e, portanto, tiveram que responder também e encontrar mecanismos de atuação diferentes. Eu acho que aquilo que aconteceu também nesta área foi aquilo que acontece muitas vezes nas nossas vidas. Nós só sentimos a falta daquilo de que efetivamente necessitamos e o facto de nos termos visto todos, de uma forma geral, numa situação nova. Sim, e até algo desorientados. Desorientados, não é? Confinados, com a esposa ou o marido, ou o companheiro ou a companheira, com os filhos, com o teletrabalho, com a resposta também à educação, os desafios na área da educação. Tudo isso foi extraordinariamente difícil. E se acrescentarmos a isto a perda de rendimento porque a empresa fechou, ou porque esteve em layoff, ou porque houve uma quarentena que foi imposta por questões profiláticas, tudo isto trouxe, de facto,
problemas, preocupações, angústias que nunca até aqui tinham sido Nós vividas. todos. E a resposta dos psicólogos, deixe-me só dizer isto, porque é Sim. muito importante dizê-lo de forma clara e objetiva, foi muito, muito, muito importante. Eu diria mesmo, foi essencial para que alguns agregados tenham Conseguissem conseguido fazer um bocadinho de superar, jus tenham conseguido superar às as lacunas pelas circunstâncias. quais estavam a passar, não é? Efetivamente. Lamentavelmente, nós sabemos, não é, que independentemente até da pandemia, existiam já alguns grupos mais vulneráveis, não é? Nomeadamente os idosos, a população com deficiência, algumas famílias que antes disto tudo já se encontravam numa situação de vulnerabilidade. Sentiu que eventualmente estes próprios grupos vulneráveis careceram mais aqui de um apoio extra do município, até a própria articulação que o município faz com a rede social Conselhia, que eu tenho ideia de ser muito forte, não é? Porque articulam até com as próprias associações e tudo isso. Gostaria de ouvi-lo um bocadinho mais a falar deste tópico. Nós temos, de facto, como disse, uma rede social muito forte e muito presente no território. O nosso município é um município muito extenso, são 212 km², é o segundo maior em termos de área do distrito do Porto, e todo ele habitado. Portanto, ao contrário do que acontece, por exemplo, com Amarante, que é um município que é maior do que o nosso em termos de área, mas depois não é tão densamente povoado, o nosso, de facto, tem este território grande e todo ele habitado. E isso cria-nos aqui desafios também diferentes da resposta que temos que dar nos mais diversos domínios e também neste domínio social. E nós temos a sorte de ter uma rede social muito presente neste todo que é o nosso território e temos trabalhado, há uns anos a esta parte, muito esta relação com as nossas IPSS, que são, de facto, muito importantes na resposta que nós vamos dando, porque pensar que se responde da mesma forma... Permita-me, são até uma extensão daquilo que é a Câmara Municipal. Não, são efetivamente e formalmente uma extensão. Porquê? Porque nós temos protocolos de quase delegação de competências nessas IPSS, que são o nosso front office nas suas comunidades. Porque para quem está em Rio Mau, por exemplo, que fica a 30 km de distância da sede do Conselho, ter que vir à sede do Conselho para solicitar um apoio na área social, isso é obviamente a mesma coisa que negar o apoio a essa pessoa ou a esse agregado. É até muito importante que o front office esteja lá. Em situação de fragilidade, mais difícil será, não é? Exatamente. Ou vir cá presencialmente para E por isso tivemos muito essa preocupação apoio de estabelecer estas parcerias, estes protocolos com as IPSS, que, como eu disse, são o nosso front office e através das quais é possível estender a nossa rede de apoio social a toda a comunidade. E uma das preocupações que tivemos logo no início da pandemia e no desenho do nosso plano de resposta foi precisamente esses de que falou, os mais frágeis, os idosos, aqueles que têm doenças oncológicas, aqueles que têm deficientes a seu cargo, aqueles que têm outro tipo de patologias de risco e que, portanto, numa fase de confinamento absoluto, estou a pensar no estado de emergência em que vivemos durante mais de um mês. Não podiam sair, não deviam de todo sair, mas tinham que ter acesso à alimentação, tinham que ter acesso à medicação, tinham que poder resolver determinados problemas que eram essenciais. E a nossa primeira preocupação, como disse, foi precisamente estabelecer uma rede que chamamos de Rede Solidária Uber. Enfim, o nome foi apenas para significar que queríamos estar sempre presentes, sempre disponíveis para acudir a essas situações. E fazerem isto que era sair da vossa casa para irem à casa exatamente, e sinto-me muito, muito feliz pelo facto de termos assumido esse desafio e concretizado essa medida, correu muito bem e pudemos apoiar muitos penafilenses e tenho a certeza que foi um contributo muito positivo para a forma como tudo isto se foi processando e que foi decorrendo e que só foi possível porque tivemos essa envolvência, esse envolvimento das IPSS e também das nossas juntas de freguesia e de muitos voluntários que quiseram associar-se ao projeto. Mas foi, de facto, uma das medidas que, para mim,
é uma das mais emblemáticas desse nosso plano de resposta. No fundo, esta pandemia até nos trouxe a todos algo positivo, este sentido altruísta e empático, não é? E as próprias equipas, as instituições ficaram todas até mais unidas, as pessoas ficaram todas muito mais envolvidas nesta que é também a missão, não é? Que acabam por ter. Sendo que em termos estatísticos, não sei se eventualmente já fizeram essa contabilização, mas em termos de números, isto foi um avolumar e agigantar de problemas, as lacunas redobraram-se, ou seja, foi significativo no concelho de Penafiel? Bom, que desta pandemia vamos ter uma imensidão de problemas para resolver, já temos e vamos ter muitos mais no futuro, isso eu acho que já ninguém duvida. Agora, exatamente o que é que vamos encontrar quando começarmos a ter números mais objetivos? E a fazer até uma pré-avaliação daquilo que Acho foi que vamos tudo o que todos vivemos. ser surpreendidos negativamente, porque vai ser muito pior do que aquilo que neste momento possamos achar. Aliás, alguns dados que têm vindo já a público, como por exemplo a percentagem do número de divórcios que aconteceram agora nestes 2 meses é absolutamente assustadora e mostra que de facto houve toda uma mudança de paradigma na forma de estarmos em termos de relacionamento, em termos de vivência familiar, social, que vai ter consequências. E há outras que vão certamente ser conhecidas no domínio da saúde. Todos aqueles doentes oncológicos deixaram de ir às consultas, todos aqueles doentes crónicos que não foram às consultas e que por isso quebraram os seus tratamentos. Enfim, um conjunto imenso de situações no domínio da saúde, mas em muitos outros domínios, e que vão certamente começar a ser identificados no futuro. Estou a pensar em todos aqueles utentes dos centros de dia que tinham no centro de dia o seu espaço de convívio, Até porque esta resposta está a ser, vida, esta resposta vivos, social está a ser a que mais está a demorar até. É verdade, é absolutamente inaceitável que nesta altura não seja possível que os centros de dia possam funcionar, com regras naturalmente, todos o admitimos, mas é muito importante, esses nossos concidadãos estão a definhar, estão a cair de dia para dia, porque era a forma de os manter com vida, com energia, com alegria. De diminuir a solidão, de lhes trazer ocupação e até sentido de vida, não é? É dramático aquilo que está a acontecer nesse domínio e muitos outros, e isso vai saber-se, enfim, mais à frente, certamente, quando tivermos dados mais concretos. Neste momento, os dados que temos são sobretudo os dados que se referem mais às questões materiais, da despesa que aumentou de uma forma absolutamente extraordinária, avassaladora, no respeito ao apoio alimentar e a vários outros apoios. Também a perda de receita que o município também já sente, com, por exemplo, a derrama, com as taxas, tarifas que foram suspensas ou que simplesmente foram isentadas por via da perda de rendimento e, portanto, esses dados são já mesmo a esse nível o município foi sensível. Muito significativos esses dados, mas outros que eu diria que são bastante mais importantes do que estes, porque estes são números da economia e isso há de resolver-se de uma forma ou de outra. Mas há outras circunstâncias, outros danos que não vão ter solução, infelizmente. Pegando até nas pessoas com algum tipo de doença oncológica e eu sabendo que a Câmara Municipal dispõe de um gabinete que faz atendimento psicológico, não é, a estas pessoas, a este nível a Câmara Municipal acabou por também estender esta intervenção em casos que no momento da pandemia se calhar foram prementes e nos quais existiu qualquer tipo de desregulação, ou seja, este gabinete também funcionou durante este tempo. Nós temos tido uma preocupação muito grande com esta área, que é uma área tão sensível, tão delicada, que é a área da oncologia. Quer queiramos, quer não, essa é uma área que de facto mexe com todos nós. E hoje em dia, infelizmente, todos já vivemos com alguma proximidade, ou familiar ou de amigos, a experiência de ter alguém próximo com uma doença oncológica e sabemos bem o que isso significa do ponto de vista do sofrimento, não apenas físico, como do sofrimento e do desgaste psicológico. E por isso tivemos essa preocupação de estabelecer uma parceria com a Liga Portuguesa contra o Cancro para que pudesse disponibilizar apoio psicológico quer a doentes oncológicos, quer a familiares
de doentes oncológicos do nosso Conselho, e tivemos também a preocupação de estabelecer uma parceria com o nosso ACES, com a área da saúde, para que as senhoras que vão fazer os seus exames ao IPO tenham um transporte disponibilizado pela Câmara, ou seja, que não tenham esse pretexto para não fazerem esses rastreios. Neste contexto em que nos encontramos, é claro que essa área foi uma área que foi afetada e, em determinado momento, os receios eram tantos de sair à rua que mesmo as consultas ficavam por fazer e eram desmarcadas simplesmente pelo receio de sair e de poder existir algum risco de contágio da Covid. Mas, entretanto, gradualmente as consultas foram retomando. Eu acho que elas foram muito importantes até no sentido de sensibilizar para a importância de manter os tratamentos, de manter os cuidados com a saúde em relação à questão específica e oncológica, que é de facto, deve ser prioritária. E depois fomos alargando também a outros domínios e envolvendo outros técnicos já não tão ligados à área da oncologia, já não da Liga, mas da nossa área do Gabinete da Ação Social, da Divisão da Ação Social e também da Autoridade de Saúde. E julgo que foi muito importante termos estabelecido esta frente, diria, esta frente mais alargada de resposta de apoio social. O apoio social foi muito importante e vai continuar a ser durante muito tempo, infelizmente, pelas razões que sabemos, porque toda esta pressão, toda esta tensão que se foi sentindo ao longo deste tempo tem sido extraordinariamente complicada e, enfim, a senhora doutora que é desta área sabe isso melhor que eu. A vertente psicológica é muito importante para nós lidarmos com tudo o resto, com toda outra dinâmica das nossas vidas. Existindo estabilidade psicológica, nós estamos certamente mais mais preparados, seguros, não é? mais Mais fortes seguros para o para saber lidar com outras questões que Isso mesmo. possam E foi essa segurança que nós existir. procuramos que os nossos técnicos, quer da nossa divisão da Ação Social e Saúde, quer da Autoridade de Saúde e da Liga de Combate ao Cancro, pudessem aqui responder em conjunto. Muito bem, se calhar agora em jeito de término, gostaria de lhe pedir se poderá deixar um apelo e até clarificar de que forma é que os munícipes, as pessoas que eventualmente nos estão a ouvir e que carecem de algum tipo de ajuda, não é? Que poderá ser dada pelo município, o que é que poderão fazer, de que forma é que poderão formalizar esse pedido de ajuda, mesmo até em situação de vergonha, não é? Porque nós sabemos que isto também acaba por ser um bocadinho escondido, não é? Muitas vezes nós estamos em situação de vulnerabilidade e custa esta exposição, custa chegar ao local e espelhar aquilo que se está a passar connosco, mas de que forma é que nós podemos então aqui, junto da Câmara Municipal de Penafiel, formalizar algum tipo de pedido? Bom, eu queria, já que me dá essa oportunidade, deixar esta palavra, antes de mais, de solidariedade para todos aqueles que, ao longo deste tempo, têm estado numa situação mais difícil, mais complexa, seja por questões de saúde, seja por questões de emprego, mas, enfim, tudo resultado desta pandemia. Essa palavra de solidariedade e uma outra de apelo a que não se inibam de contactar a Câmara Municipal, seja através da nossa Divisão da Ação Social, seja através das IPSS existentes nas proximidades das nossas freguesias, das nossas comunidades, ou através das juntas de freguesia, ligando para a Câmara, através do nosso número geral, 255 710 700, enviando um mail. Nós temos um mail específico para apoiar nesta circunstância, neste domínio, chama-se Juntos Vamos Vencer, tudo pegado, covid19@cm-penafial.pt. Tudo isto pode ser encontrado no nosso Facebook, no site da Câmara. Disponham da Câmara Municipal. A Câmara Municipal é e será sempre o porto de abrigo de todos os penafilenses. É essa a nossa missão, é isso que nós queremos que aconteça permanentemente. Há um sentido de responsabilidade muito grande e de profissionalismo muito grande de parte de todos os técnicos da nossa área social. Estes assuntos são tratados com absoluto sigilo e, portanto, que ninguém em nenhum momento
deixe de recorrer à sua Câmara Municipal, porque é para isso que nós cá estamos. E hoje, e enquanto vivermos este tempo, esta é a nossa prioridade. Apoiar aqueles que precisam mais de ser apoiados. É essa a nossa prioridade e, por isso, disponham da Câmara Municipal. A Câmara Municipal não é do Presidente nem dos vereadores. A Câmara Municipal é dos penafilenses. Muito bem, esta foi a grande mensagem do Presidente da Câmara do município de Penafiel, que me recebeu nesta que é a casa de todos os cidadãos cá desta região. Portanto, eu estou muito grata por ter aceito este convite e certamente que os nossos espectadores, que esta informação que passou a todos os nossos espectadores foi certamente útil. Obrigada por ter despendido deste bocadinho, por ter estado à conversa comigo. Muito obrigado. E, portanto, o Novo Canal também estará sempre ao seu dispor, sempre que for necessário e, portanto, é só entrar em contacto connosco e, eventualmente, solicitar aquilo que precisar. Este foi o nosso programa de hoje, este foi o nosso convidado de excelência. O programa É Psicológico voltará na próxima semana, fazendo jus a este segmento que pretende então dar voz aos autarcas locais para exporem aqueles que são os apoios sociais que os municípios dispõem. Conto consigo desse lado, espero por si numa próxima vez aqui neste que é o seu Novo Canal. Novo Canal. Sempre Novum, sempre seu.